preço médio do litro da gasolina, que é aquele que é vendido nos postos aqui de todo o país, no início dessa semana tivemos um recuo, viu, de 1,19%, isso de acordo com os dados da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Essa é a segunda baixa consecutiva no valor, que foi de R$ 5,04 para R$ 4,98. O custo mais alto identificado pela ANP foi de R$ 6,99 o litro. O etanol e o diesel também tiveram queda no preço médio, viu, aqui no Brasil. O etanol registrou uma baixa de 2,28% no valor do litro, indo de R$ 3,94 para R$ 3,85. A tarifa máxima que já foi encontrada aí quando a gente fala do etanol é de R$ 6,57. Enquanto isso, o preço médio do diesel teve também uma baixa, mas um pouquinho menor, de R$ 6,36 para R$ 6,32. Lembrando que na primeira semana de 2023, o valor médio da gasolina aumentou 3,2% em comparação com a semana anterior, então a última semana de 2022, e o etanol registrou alta de 3,6% durante esse mesmo período, enquanto o diesel subiu 2,56%. Com a alta de preços e após o registro de várias reclamações em diferentes regiões do país, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica abriu, no começo do ano, um inquérito para investigar a situação dos postos brasileiros. De acordo com o órgão, o aumento dos preços às vésperas do período de transição do governo foram evidentes. Na primeira segunda-feira do ano, o novo governo publicou uma medida provisória para prorrogar a isenção que já estava valendo no governo anterior daqueles impostos federais sobre os combustíveis, com o objetivo justamente de evitar esse aumento nos preços no início do ano. Aí, Riva, a gente traz essa notícia boa, que teve uma queda nesse início de semana, né? Pois então, acaba de chegar aqui para mim uma nota de que a Petrobras, a partir de amanhã, aumenta o preço médio da venda da gasolina nas refinarias. O preço para as distribuidoras vai aumentar em 23 centavos, passando de R$ 3,08 para R$ 3,31. Ou seja, esse aumento a gente sabe que chega rapidinho, né? Também no posto. Chega do dia pra noite, porque eles dizem que tem que recompor, já compram pelo preço novo, mesmo estando ainda com os tanques cheios e tudo mais, e colocam mais uma série de coisas na conta. São pequenas diferenças que vão somando, que é coisa de contabilidade, mas que põe na conta para aumentar imediatamente. Acontece o seguinte, Manu, é preço de oscilação do dólar. A política de gasolina, de petróleo da Petrobras, ela continua sendo a mesma. Enquanto o dólar oscilar, e ele tem que oscilar, nosso câmbio é flutuante, isso vai acontecer. Teve um baquezinho aí, essa história que eu estava contando há pouco, por exemplo, a Arábia Saudita, ela não vai mais exclusivamente dolarizar a compra de petróleo lá, direto na Arábia Saudita. Isso deu um baquezinho, né? Deixou o investidor meio com o cabelo em pé, fez o dólar dar uma aumentada, o preço do barril do petróleo também, e nessa oscilação a gente vai pagar. Mas a tendência no futuro, e você vê até a discussão da moeda única no Brasil, que a gente vai fazer depois aí, mas é uma moeda única de transição entre empresários, não uma moeda única da economia total. Se fala muito nisso para evitar que a gente fique extremamente dependendo do dólar, como está fazendo a Arábia Saudita, por exemplo, né? Aceitando que você vai lá e compra petróleo em real. Não precisa mais dar dólar para a Arábia Saudita. Depois eles fazem a compensação lá, eu não sei de que forma. Mostrando que até na economia mundial você vê um enfraquecimento dos Estados Unidos, da principal economia do mundo, que em 2030 vai ser a segunda, né? Projeta-se que a economia chinesa seja maior que a americana em 2030. Então, há muita coisa a se discutir, muita coisa mesmo. É isso, a justificativa ali na nota da Petrobras é justamente essa, né? O aumento acompanha a evolução dos preços de referência, é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos preços com o valor de mercado, mas sem o repasse para preços internos de volatilidade conjuntural das cotações e taxa de câmbio. É isso que o Riva estava explicando ali para vocês, né? A política de preço da Petrobras é essa. E vem então esse novo aumento, e é a correta, já, né, saiba, Manu? Claro, a partir da meia-noite teremos essa mudança lá nas refinarias, e normalmente esses aumentos chegam bastante rápido no posto de combustível. Eu vou dizer aqui, muita gente diz que eu sou maluco em falar isso no ar. Pra mim tinha que acontecer com a Petrobras o que aconteceu com a Copel. O governo ter parte para uma emergência, ele ter a capacidade de ingerência, mas ele não ser o controlador principal. Ter ali no controle de acionistas, aquele monte de coisa, como vai ser a Copel, 15%.
E aí, gente do mercado, na Petrobras a mesma coisa, e abrir o mercado brasileiro definitivamente. Aí a gente vai ver de verdade como vão acontecer as coisas. Enquanto tiver um monopólio de exploração de petróleo aqui no Brasil, a gente fica nessa dependência da Petrobras. Mas a política de oscilação do preço pela variação do dólar é a correta. Não dá para subsidiar, não dá para bancar, não dá para fazer essa coisa estapafúrdia que fala a Gleisi Hoffmann de trazer o preço para o real, até porque grande parte dos insumos para você conseguir tirar petróleo é tudo em dólar, então vai ser uma quebra geral, não dá para fazer isso, a gente fica refém do dólar nesse momento e é o correto, o preço tem que ser oscilante, ponto final. O mercado internacional é uma commodity é mercado internacional e acabou. É negociado em dólar e ponto. É isso. E pelo mercado internacional. E a gente tem que aceitar a regra do jogo. Aí controlar a política de câmbio. Que isso é governo. Câmbio, a política monetária basicamente tripé é câmbio, inflação e controle fiscal. Isso é coisa de governo. Essas três coisas são interdependentes e elas dependem de ações governamentais para serem controladas. Então controle o câmbio. Porque o mercado internacional não tem como você controlar de jeito nenhum. 10 horas e 44 minutos.